keynesianismo é bastante interessante, porque traz uma leitura da teoria clássica da época dele. Inclusive, ele traz muitas ideias que podem ser usadas até hoje em dia. Exatamente, agora que a gente está nesse meio digital, a gente consegue fazer uma coisa bem bacana, inclusive inspirar outras pessoas, né, a ler, a assistir, porque né, a internet ela precisa justamente disso. A internet precisa trazer conhecimento para essa geração que está vindo agora. Então, o que vocês acham de a gente fazer um vídeo bacana ensinando mais sobre esse assunto? Top. Todo mundo topa? Sim. Então, bota trazer quem tá lá pra gente? Aqui, ó. Tá. Trouxe vocês pra cá porque eu acho que aqui fica bacana. Inclusive, eu tô muito ansioso para poder compartilhar tudo sobre a vida de Keynes com vocês. Mas para que isso pudesse acontecer, eu contei com um time de peso, tá? Fizemos uma parada muito bacana e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Inclusive, falando em curtir, eu separei aqui na minha prancheta coisas que eu perguntaria se um dia eu pudesse ter esse contato com Keynes, né? Eu perguntaria quem foi ele, perguntaria as influências que ele teve, e até mesmo em relação ao nosso Brasil, perguntaria o que ele conversaria com Dilma. O que será que Keynes conversaria com Dilma hoje? Eu só queria ter uma oportunidade de falar com esse... Tá, eu poderia passar horas falando sobre mim, não vejo problema nenhum. Tive vários feitos, até em guerra participei, inclusive se eu pudesse bater um papo com sua presidente, ex-presidente, né? Seria muito interessante, mas as minhas ideias ainda valem no Brasil atual. Vai se virar aí, meu filho, eu tenho certeza que você vai dar um jeito de contar toda a minha história, tá bom? Tchau. O que é a teoria keynesiana? O keynesianismo é uma das teorias macroeconômicas mais discutidas e aplicadas na história. Essa teoria foi cunhada por John Keynes em seu consagrado livro A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. O keynesianismo foi aplicado especialmente durante o século XX em períodos de crise, nos quais foi necessária uma atuação mais direta do Estado. Apesar do seu desuso no fim desse mesmo século, as medidas keynesianas foram amplamente utilizadas em determinadas situações do século XXI, especialmente durante a crise do subprime em 2008 e mais recentemente durante a pandemia do Covid-19. A doutrina keynesiana ficou conhecida como uma revisão da teoria liberal e defende uma postura mais ativa do governo no sentido de aumentar os gastos públicos para combater período de recessão através de medidas fiscais e monetárias. Uma derrocada econômica seria evitada. Foi John Maynard Keynes. Foi um economista britânico nascido em 5 de junho de 1883 em Cambridge. Suas proposições modificaram de maneira ampla a teoria e a prática econômica da sua época. Keynes estudou economia no King's School da Universidade de Cambridge e foi aluno de Alfred Marshall, um influente pensador econômico. Ele expandiu o conhecimento econômico clássico até então existente, estudando mais especificamente os ciclos econômicos e as ações adequadas para a superação dos períodos de crise econômica. Suas posições fizeram com que ele seja considerado por muitos o pai da teoria macroeconômica moderna, dando origem à escola keynesiana. O economista se vê ocupando diversas funções importantes no governo britânico, onde sempre se destacou em suas atividades. Em 2015, trabalhou no Tesouro Britânico, envolvido diretamente com o financiamento da Primeira Guerra Mundial. Trabalhou também na equipe financeira durante a elaboração do Tratado de Versalhes de 1919, um documento famoso por encerrar a Primeira Guerra Mundial. Na época, Keynes defendia que o perdão da dívida da guerra deveria ser feito aos alemães, que beneficiaria indiretamente a Inglaterra. Ele também queria que o governo americano provesse um amplo programa de financiamento para a recuperação da Europa. Mas Keynes viu suas proposições frustradas na medida que o tratado não contemplou o perdão da dívida alemã e se concentrou em questões de segurança e fronteira em detrimento para as questões econômicas. Na década seguinte, viu sua influência crescer até que seus princípios econômicos passaram a ser adotados para a solução da crise de 29. Também atuou como líder do governo britânico na Conferência de Bretton Woods em 1944, tendo suas posições adotadas, demonstrando a influência do seu pensamento no período logo após o fim da Guerra Mundial. Keynes é considerado por muitos o economista mais importante de todo o século XX e suas ideias continuam sendo aceitas para combater crises durante o século XXI. Relação de Keynes com os economistas e modelo econômico da sua época. Em primeiro lugar,
é preciso saber que o liberalismo defende que o Estado interfira o mínimo possível na economia, deixando o livre mercado se autorregular através da mão invisível. No entanto, a principal característica do keynesianismo era a atuação do Estado na economia de forma a influenciá-la. Sendo assim, essa distinção de pensamentos causou oposição entre representantes de ambas escolas. Entretanto, a ideia de Keynes pareceu vencedora, uma vez que diversos países as colocaram em prática depois dos Estados Unidos, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, diversos países passaram a ter atuação mais forte no governo com a criação de estatais e o aumento do tamanho do funcionalismo público, buscando evitar crises econômicas através dessas medidas. No entanto, entre as décadas de 70 e 80, o liberalismo voltou a tomar força, pois via-se que a atuação forte do Estado gerava problemas, como os gastos públicos elevados e falta de concorrência. As principais características do keynesianismo: intervenção estatal na economia, protecionismo de mercado e equilíbrio econômico, defesa da intervenção estatal em áreas que as empresas privadas não podem ou não desejam atuar, oposição às ideias liberais e neoliberais, investimento de capital por parte do governo, redução das taxas de juros, equilíbrio entre a demanda e a produção, garantia de pleno emprego, introdução de benefícios sociais para a população de baixa renda, a fim de garantir um sustento mínimo. Teoria geral do juro, do emprego e da moeda. A teoria de Keynes desenvolve o chamado princípio da demanda efetiva, com base para a determinação do produto e da renda. Segundo esse princípio, o empresário toma sua decisão de quantos trabalhadores contratar e de quanto produzir com base no quanto espera vender. Se achar que sua venda reduzirá, empregará menos, aumentando, por conseguinte, o nível de desemprego. Porém, se achar que suas vendas futuras aumentarão, deverá produzir mais ao contratar mais trabalhadores, diminuindo o nível de desemprego. O pensamento econômico daquela época afirmava que o nível de desemprego elevado seria reduzido caso os trabalhadores aceitassem receber salários mais baixos. Mas para Keynes, de nada adiantaria os trabalhadores desempregados aceitassem trabalhar por salários mais baixos na expectativa de conseguirem novos empregos, se os empresários ainda assim achassem que o volume de vendas permaneceria baixo. Ao contrário disso, reduções salariais poderiam ainda ter um sinal adverso sobre as expectativas do empresário, piorando ainda mais o nível de desemprego. A esse fenômeno dá-se o nome de inflexibilidade para baixo de salários normais. Para analisar a determinação do nível de produção e de emprego de uma economia, propõe então um olhar para a demanda efetiva, que tem como os principais componentes o consumo e o investimento. Os consumidores devem ter um nível de gasto suficiente para que o empresário tenha retorno sobre seu investimento. Diferentemente disso, não há estímulos para a produção e contratação de novos empregados. Nesse contexto, Keynes propõe que situações de crise econômica e de aumento do desemprego devem se haver uma atuação mais efetiva do Estado, tanto por meio de aumento de gastos públicos que compensam a falta da demanda privada, como, por exemplo, o aumento da assistência social, quanto pelo direcionamento de incentivos a investimentos, como, por exemplo, a redução de tributos. Isso levaria naturalmente a uma recuperação da economia e do nível de emprego, quando o Estado diminuiria os gastos e voltaria a aumentar os tributos, ou seja, o Estado deveria agir como um estabilizador para as flutuações clínicas da economia. Aplicação do keynesianismo e sua ascensão. Com a Grande Depressão, ficou claro que o liberalismo clássico sozinho não foi capaz de garantir o pleno emprego. Em 1932, com a quebra da Bolsa de Valores e com a grande crise financeira, o presidente Franklin Delano Roosevelt, baseado nos princípios defendidos por Keynes, implementou o famoso Plano New Deal, visando tirar os Estados Unidos da retração econômica.
De fato, o plano funcionou, e além da intervenção estatal, o plano estabelecia controle na emissão de valores monetários, investimento em setores básicos da indústria e, claro, políticas de criação de emprego. Com a implementação de uma série de ações que conciliaram as questões econômicas e sociais, foram criadas as bases do chamado Estado do Bem-Estar Social. Bons resultados foram alcançados através do New Deal, porém ele perdeu espaço no final da década de 1970, quando o neoliberalismo surgiu com novas propostas, como a abertura comercial internacional e a privatização de empresas estatais. Estados Unidos, Chile e Reino Unido foram os primeiros países a adotar o neoliberalismo. Entre as principais diferenças neoliberalismo para o keynesianismo, podemos citar abertura comercial internacional, privatização de empresas estatais, menor intervenção do Estado na economia, estímulo à livre iniciativa à concorrência, maior controle das despesas públicas e estímulo ao emprego no setor privado. As explicações keynesianas para a crise de 2008 e suas possíveis soluções. A teoria keynesiana e pós-keynesiana conseguem explicar, através da teoria dos ciclos econômicos, como as economias norte-americanas e brasileiras transitaram de 83 fases de tranquilidade para uma fase de expansão e recessão. Apesar de Keynes e Minsky não terem presenciado a crise de 2008, suas teorias se encaixaram como se fossem previsões. Mas, na verdade, são teorias que conseguem explicar a realidade de como a economia caminha para uma crise, utilizando-se basicamente seus olhares para o comportamento do indivíduo. Keynes e Minsky apontam algumas mudanças reais nas quais um país deve percorrer para que a presença de crises econômicas seja menos regulares em uma economia. Mesmo que uma reforma seja bem-sucedida, esse sucesso será temporário. A crise financeira de 2008 colocou em xeque a teoria neoliberal, na qual os governos foram fortemente influenciados. A ideia de que os mercados se autoajustam e são plenamente eficientes se mostrou falha. A crise de 2008 foi justamente causada pelo predomínio desta forte confiança de que o mercado pudesse seguir seu rumo sozinho, sem nenhuma intervenção. Mas sabe-se que foi o fato de não se impor limites às estruturas financeiras das instituições é que possibilitou a formação de uma economia ainda mais frágil e suscetível à crise. Os pós-keynesianos atuais levantam uma série de propostas que envolvem melhorias na regulamentação financeira na economia que podem resultar em estruturas financeiras mais consistentes. Para tanto, primeiramente, os Estados Unidos e a Europa devem solidificar suas agências regulatórias. Foi exatamente por serem descentralizadas e atrasadas é que possibilitou o desenvolvimento de inovações financeiras que foram amplamente utilizadas como instrumento para a especulação e como transferências de riscos. Além disso, o Federal Reserve poderia supervisionar bancos financeiros, seguradoras, fundos de investimento e etc. Em segundo lugar, o uso de derivativos de crédito e a securitização deveriam ser restringidos. Percebe-se que a proposta de regulamentação tem como intuito controlar o uso dos instrumentos financeiros pelas instituições bancárias e não bancárias, para garantir uma melhor qualidade por meio das operações com crédito. A solução keynesiana para a crise econômica. O Estado grande tem o papel de conduzir a economia para o equilíbrio através do aumento de seus déficits fiscais anticíclicos, quando a economia passa por momentos de dificuldades financeiras. Além disso, os aumentos dos gastos do governo promovem a estabilidade da produção, do emprego e dos lucros. Já a importância do emprestador de última instância consiste em manter certa estabilidade dos preços dos ativos e no mercado financeiro. Além de intervir na economia como um emprestador de última instância, o Banco Central deve monitorar a evolução das práticas financeiras em tempos de tranquilidade. Outra função importante dessa instituição, segundo Minsky, é que ela precisa garantir que os termos de alguns contratos devem ser inexoravelmente respeitados, independentemente das condições vigentes na economia ou da situação da firma devedora. Na crise de 2008, o Fed, Federal Reserve System, Banco Central dos Estados Unidos, atuou como um emprestador de última instância, mas a sua atuação foi considerada tardia.
o Banco Central americano se recusou a salvar de uma falência o Lehman Brothers, um grande banco de investimento. Logo após a queda deste banco, a crise financeira de 2008 dos mercados americanos se disseminou por vários países. Na economia brasileira, o governo atuou como emprestador de última instância ao reduzir a taxa de redesconto, mas a sua ação não teve propósito de prevenir a crise, mas apenas abrandar seus efeitos sobre a economia brasileira. Esses autores propõem que o Estado deveria impor medidas estabilizadoras não somente por meio de políticas fiscais e monetárias, mas também através de controles de capitais, tendo por objetivo administrar os volumes capitais especulativos. Keynesianismo e o Brasil atual. No Brasil, um dos primeiros expoentes do pensamento keynesiano, apesar de suas poucas referências explícitas a Keynes, foi Celso Furtado. Nessa direção, talvez sua obra mais influente tenha sido A Formação Econômica do Brasil, trabalho brilhante e seminal de leitura fluente e impactante até o presente, imediatamente reconhecida como uma aplicação da abordagem macroeconômica proposta por Keynes à historiografia econômica. Nas suas últimas 3 décadas, já no contexto da recuperação da obra de Keynes e da crítica à síntese neoclássica, 2 escolas de pensamento têm se dedicado ao seu estudo em linhas paralelas, com vários pontos de contato, mas que permanecem largamente independentes. Uma escola centrada principalmente no Instituto de Economia da Unicamp desenvolve uma linha de reflexão em que o estudo de Keynes, de certa forma, culmina uma trajetória iniciada com a crítica marxista das ideias cepalinas do ano de 1970. A outra escola, chamada por falta de melhor termo de vertente marshalliana, tem como centro o Instituto de Economia da UFRJ. Essa corrente de pensamento que se apoia amplamente no pós-keynesianismo norte-americano, liderado por autores como Paul Davidson e Hyman Minsky, contrasta Keynes prioritariamente à macroeconomia neoclássica, mas que a Marx ou mesmo a Kalecki. Seria impossível listar aqui todos os centros onde se abrigam pesquisadores keynesianos, mas não se pode deixar de citar a FGV de São Paulo, a Unesp de Araraquara, a UFPR e a UFF. Na verdade, como se já sugeriu, mapear a presença de pesquisadores keynesianos no Brasil deve ser um dos objetivos centrais da AQB. A Associação Keynesiana Brasileira foi criada durante seu primeiro congresso realizado no Instituto de Economia da Unicamp. A AKB é uma sociedade civil sem fins lucrativos, aberta a filiações individuais e institucionais, que tem como objetivo desenvolver o conhecimento da teoria e da economia keynesiana. A AKB conta atualmente com aproximadamente 150 associados de diversas instituições acadêmicas, de pesquisa e mesmo de atividades privadas não acadêmicas de todo o Brasil e possui como presidente o professor Juliano Contento de Oliveira, da Unicamp, e vice-presidente o professor Dr. Anderson Cavalcante, da UFMG. O que Keynes diria a Dilma? Apesar de as autoridades econômicas terem, em um primeiro momento, subestimado os impactos da crise financeira internacional sobre a economia brasileira, as políticas monetárias e fiscais contracíclicas de cunho keynesianas, implementadas pelas autoridades econômicas, foram fundamentais para que o país saísse da recessão e voltasse a crescer de forma pujante e até surpreendente. A bola da vez continua sendo a crise fiscal financeira dos PIGs, acrônimo para Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Nesse particular, sendo todos keynesianos e supondo que fosse possível psicografar Keynes, quais medidas econômicas o mestre sugeriria para a presidente Dilma Rousseff? Centrando as atenções em algumas das proposições de política macroeconômica apresentada por Keynes ao longo de seus escritos, reunido nos 30 volumes do Collected Writings of John Maynard Keynes, publicado pela Royal Economic Society, ele proporia a maior coordenação das políticas fiscais, monetárias e cambiais, seja para resolver os principais problemas da sociedade econômica em que nós, Brasil inclusive, vivemos, que são o desemprego e a arbitrária e desigual distribuição de renda e da riqueza. Tá, tô vendo aqui que acabou, acho que não tem mais risco desse cara aparecer aqui de novo. Inclusive, se você quiser aprender mais, claro que tem como aprender mais. Tem vários livros bacanas que vão te ajudar bastante a entender cada vez mais quem foi Keynes, porque a gente já viu como é que esse cara é, né? E eu espero muito que você tenha curtido essa explicação. Foi dinâmica, tá legendada, acessibilidade, né? E você que tá aí assistindo, se você chegou até aqui, não esquece de deixar um comentário. Me diz o que você achou do assunto, o que você entendeu, até porque conhecimento é algo que não se pode tirar da gente, né? Essa animação foi feita pelos alunos do Instituto Federal da Bahia. Todos os nomes estão aqui subdestacados, tem na descrição também, através da disciplina de Economia com o professor Cláudio Melo. Espero muito que vocês tenham curtido e, claro, não esquece de continuar pesquisando, porque eu já falei várias vezes, mas eu vou até terminar esse vídeo, porque se ele aparecer aqui não vai dar muito bom. Então é isso, valeu, tamo junto!